Bom dia, meus amigos. No vídeo de hoje vou falar sobre a luta de Davi com Golias. Pedi agora no começo do vídeo para que vocês não esqueçam de deixar o like, de deixar um comentário, se inscrever no canal. É isso aí. Bom, vamos começar então com o texto. Antes de tudo, vamos fazer uma oração para abrir a palavra de Deus. Senhor, nosso Deus amado e nosso Salvador Jesus Cristo, nos ajude a compreender a Tua palavra e ajuda a, compreendendo a Tua palavra, que a gente possa também levar essa mensagem às outras pessoas para que todos possamos, então, partilhar da mesma fé e tudo mais. Em nome de Jesus Cristo, amém. Que mania de falar tudo mais que eu peguei. E tudo mais. Vamos lá. O texto diz o seguinte. Tô aqui comendo uns farelhinhos de aveia que ficaram nos meus dentes. O texto diz o seguinte, lá em 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Tá bom. Vou fazer uma introdução sobre a história de Davi e Golias, que é uma história muito conhecida. Até os conceitos que eu vou tirar sobre a palavra de Deus também são bem conhecidos neste vídeo. E é assim: o Israel e os filisteus se acamparam para guerrear. Os dois povos, eles tinham já respeito, entre aspas, medo um dos outros. Então, eles ficavam naquele maior assim, né? Ninguém queria dar a primeira espadada para começar a guerra. Isso é o que se imagina, a palavra de Deus não conta. Então, ficou o exército de Israel de um lado, aí então ficou os filisteus de outro lado. Assim, em uma distância bem grande, porque era um povo todo de um lado e um povo todo do outro lado. E havia uma distância bem grande no meio. Assim, tipo, aí vinham os representantes, vinham todas as pessoas. Aí você pode interpretar a história, você pode usar a imaginação para entender mais ou menos como foi a história. Só sei que em um determinado momento os filisteus mandam mandam o gigante Golias para se apresentar lá para a batalha. E o gigante Golias vem e começa a desafiar. O gigante Golias diz que ele tinha 6 côvados e meio. Isso eu vi ali na internet. Isso dá 2,83 metros. O que se imagina é que naquele tempo, hoje uma pessoa com 2,83 metros, ela vai ser toda desengonçada. Não é verdade? Vai ser toda desengonçada porque é altura demais, a genética já nem suporta tanta altura. Porém, naquele tempo, ela tinha 2,83 metros e ainda era muito forte, a estrutura óssea toda ali como se fosse de uma pessoa muito forte, normal. Então ele era amedrontante. E ele vinha e ficava todo dia, durante 40 dias, ele ficou intimando o exército de Israel para batalharem com ele. Envia vocês, alguém do exército de vocês aí, Israel, para lutarem contra o nosso Golias. E ficou durante 40 dias fazendo isso. Até que Davi, então, que ainda era um simples camponês, ouviu isso e falou as palavras que eu acabei de ler. Vou repetir.
Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de Israel sobre si? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Pois bem, Davi, ele já tinha sido ungido rei. Foi uma unção assim, bem esquisita, foi sem cerimônia nenhuma. O profeta Samuel apenas foi na casa de Davi, pegou um chifre cheio de azeite e derramou sobre a cabeça dele, sem dizer mais palavras, e saiu. Porém, já entendia-se naquela época que para ungir uma pessoa só se ungia pessoa muito, muito especial, os reis, só esse tipo de gente. Então Davi já ficou com aquilo na cabeça. Poxa, Samuel vinha aqui, o profeta de Deus veio na minha casa, me ungiu. Então ele já sabia que tinha alguma coisa reservada para ele. Isso é o que fica subentendido. Fora isto, o rei Davi, então, ele cuidava das ovelhas de seu pai, era pastor, e em um momento, ele, para defender as suas ovelhas, ele mata um urso, em outro momento ele mata um leão. Isso também acabou influenciando na sua decisão, que nós vamos ver agora há pouco, nós vamos ver daqui a pouco. Ele, então, fala quem é este incircunciso, né? E aí ele já fica pensando, ele começa a juntar as coisas. Ele foi ungido, ele matou o leão e o urso. Aí então ele pergunta: o que eu vou ganhar para ir contra esse filisteu? Ele disse assim: não, as pessoas vão ganhar muitas coisas. O rei Saul, ele vai encher de presentes a pessoa que derrotar esse rei Golias. Então ele une tudo isso e então ele fala o seguinte: eu vou contra esse filisteu e vou matar. Ele fala para Saul isso aí, que ele foi. Daí o rei Saul então permite: você vai lá e tudo mais, vai. Ele não quis botar a armadura que o rei Saul deu para ele. Ele falou: não, eu vou sem armadura nenhuma. Até então Davi faz a seguinte exclamação, lá no verso 45. Davi, porém, disse aos filisteus: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então, ele pega a sua fundinha, a sua pequena funda, junta 5 pedrinhas e sai para cima do gigante Golias. Ele desfere, então, um tiro de funda bem no meio da testa do gigante Golias, que cai no chão. Então, correndo para cima dele, pois Davi estava sem espada, correndo para cima dele e pega a espada deste e arranca a cabeça de Golias. Então, o que eu quero ressaltar nesse vídeo é o seguinte, falando um pouco da coragem de Davi. Davi teve essa coragem, pois bem, Deus era com ele, só porque se ele não usasse dessa coragem, se Davi não tivesse essa coragem, nada disso teria acontecido. Da mesma forma, a gente, às vezes, Deus é com a gente, mas a gente tem que ser corajoso. Bom, o que é a coragem? A coragem é o contrário do medo, né? A coragem é o que faz com que as pessoas entrem numa montanha-russa e vão lá e se divirtam um monte. A coragem faz com que as pessoas pulem de bungee jump e se divirtam um monte. A coragem faz com que as pessoas pulem de paraquedas e se divirtam um monte. A coragem também faz as pessoas fazerem coisas que são perigosas, como desafiar o gigante Golias. Porém, se ele desafiasse o gigante Golias com medo, ele ia ficar lá tremendo igual uma vara verde e iria provavelmente perder a batalha, mesmo que Deus fosse com ele. Então, é assim,
a gente tem que ter coragem. Deus é com a gente, mas a gente tem que ter coragem. E sabendo que a recompensa, como Davi recebeu a recompensa, Davi também, a gente também usa de coragem, sabendo que terá uma recompensa. Você então sai para a guerra, essa guerra espiritual, e você diz assim, poxa, o inimigo é poderoso e tudo, mas eu vou receber isso, isso, isso e aquilo, vou receber um monte de presentes, um monte de brindes, um monte de prêmios, um monte de coisa, muita coisa. Vocês sabem do que eu estou falando, da vida celestial e tudo mais. Então é isso que nos deve motivar, mas ainda saber que o nosso Deus, ele era chamado antigamente de Senhor dos Exércitos, isso é, o dono da guerra, o dono dos exércitos. Aquele que é dono da guerra, que é dono dos exércitos, simplesmente ele não perde. Ele pode perder se ele quiser, ele pode ganhar se ele quiser. Ele que manda, ele que determina o que vai acontecer. Então é isso. Este vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho de tudo que aconteceu ali. Meio atrapalhado, eu prego às vezes e tudo mais. Mas se você gostou, deixa o like. E para novos vídeos, não se esqueça de se inscrever. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.